Esteja On, um quadro de reflexão bíblica aonde você vai estar sempre on com a palavra de Deus. O tema de hoje é os 3 nãos bíblicos. Tema de hoje, 3 não bíblicos, em cima do Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. 1. Não se detém no caminho dos pecadores. 2. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Bem-aventurado, sobre as bem-aventuranças. A própria palavra já diz, bem não é mal. E é bem o que? Aventurado. Quem? Aquela pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Muitas vezes nós entramos numa livraria e temos um monte de conselhos. Muitas vezes você vai numa roda de amigos e tem um monte de conselho. Muitas vezes você vai até numa reunião evangélica gospel, você tem um monte de conselho. Mas o melhor conselho é o conselho da palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, não ande segundo o conselho dos ímpios. 2. Nem se detém no caminho dos pecadores. Muitas vezes, qual é o caminho que nós temos andado? No caminho do santo ou no caminho do pecador? O caminho do santo, muitas vezes, é aquele caminho daquela pessoa que é separada. Não é uma pessoa que não comete pecados. Agora, o caminho do pecador não é daquele que comete algum pecado, mas é aquele que se atola no pecado, é aquele que ama o pecado, aquele que tem prazer no pecado. Você deve se afastar dessas coisas. E a 3 é o seguinte, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muitas vezes a roda de escarnecedores é pessoas da própria igreja, pessoas da própria fé, porque quando se ajunta para falar mal do pastor, para falar mal das pessoas. Outras pessoas falam mal de tudo. Em outras palavras, o verdadeiro fofoqueiro. O 3 vai dizer o seguinte, nem se assenta. Se assentar significa o quê? Você concordar com a situação, significa você comungar, significa você aprovar a situação. Mas a palavra vai dizer o seguinte, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Quer dizer, tem um prazer na palavra de Deus. Muitos vão dizer que a palavra é o quê? A boca de Deus. Então é como se você estivesse ouvindo o próprio Deus falando com você através da palavra. E a sua lei medita de dia e de noite. Então não é a noite como noite, mas é no momento difícil você medita na lei, medita na palavra, ouve a voz de Deus. E no momento bom você continua meditando na palavra do Senhor. Gostaria de agradecer e dizer que nós voltamos com mais palavras on. Um abraço para você.